Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira, dia 15 de dezembro, aonde nós queremos e precisamos ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo nessa manhã possa fazer com que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor. Então, nessa manhã, o meu coração fala muito forte. Fala a Deus. Fala a Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Que esta semana, meio de dezembro, meados de dezembro, nós possamos ouvir a voz de Deus. Nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós através de ouvirmos a sua voz. Porque a voz dele ecoa em meio à tempestade, em meio a burburinhos, em meio a muitas águas, em meio a terremotos, em meio a situações difíceis. Em qualquer lugar existe a voz do Senhor que fala dentro de nós. Então é necessário que nós calamos todas as vozes, menos a voz do Senhor, que é aquela que nós precisamos para vencermos os nossos dias. E nós necessitamos nessa manhã ouvir a voz de Deus. Fala, Deus, nessa manhã. Fala comigo, fala com esta pessoa que está ouvindo. Fala ao coração daquele que está desanimado, sem força, que está achando que tudo acabou, que está sem perspectiva de um futuro. Nessa manhã, Senhor, fala. Fala, Deus, fala com teus filhos nessa manhã. Debaixo dessa palavra, de ouvir a voz de Deus, eu convido você para pegar a sua bússola diária, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a Santa Bíblia, e abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, que vai nos instruir nessa manhã. E a instrução vai dizer assim: E avisaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus estão lutando contra Keila e saqueiam as eiras. Então Davi consultou ao Senhor Jeová perguntando-lhe: Devo ir e ferir a esses filisteus? E respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e salvarás Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: Eis que nós, estando aqui em Judá, estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra os batalhões dos filisteus. Então Davi voltou a consultar o Senhor Jeová, e o Senhor Jeová respondeu: Levanta-te e desce a Keila, pois te entregarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi e seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e tomaram o gado que já estava em seu poder, e os feriu com grande mortandade. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para esta palavra nessa manhã. Então chegou aos ouvidos de Davi que a cidade de Keila estava sendo dominada, saqueada, destruída pelos filisteus. Nós vamos entender que Davi sempre esteve ali, lutando contra os filisteus, contra esse inimigo feroz e voraz. E diz aqui que eles saquearam as eiras, saquearam onde tinha os celeiros, saquearam onde tinha as plantações, roubavam tudo. Eles já estavam em posse do gado, já tinham tomado tudo ali da cidade de Keila. Então Davi consulta ao Senhor: Devo ir? Devo me levantar? Devo ir contra estes filisteus?
devo ir a ferir esse filisteu? E respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e salvarás a Keila. Deus dá uma ordem precisa a Davi: vai. Davi pergunta e Deus responde. Davi pergunta e Deus fala. Fala Deus nessa manhã. Davi pergunta e Deus fala. Mas Deus não faz rodeios, Deus não faz rodeio, é isso que eu te digo. Não, Deus diz: vai, e ferirás os filisteus e salvarás a Keila. E quando Davi vai falar aos seus valentes, vai falar aos seus exércitos que eles iam descer até Keila, e eles temem. O exército teme e diz: nós estamos aqui longe em Judá, estamos com medo. Estamos com medo desses filisteus. Olha só a palavra, estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra esses batalhões dos filisteus. Porque os filisteus eram vistos como grandes, como poderosos. O inimigo sempre é visto como grande e poderoso. E eles temeram, eles tiveram medo ali. O exército de Davi teve medo dos filisteus. Teve um medo terrível. Se nós estamos aqui longe, nós estamos distante do inimigo, não queremos aproximarmos, não queremos nos achegar a ele, queremos distância desse inimigo feroz. Nós estamos longe, estamos com medo. Imagina se nós descer até lá. Imagina nós chegar na cidade onde eles estão tomando tudo. Nós não queremos ir não, Davi. Assim foi o que respondeu o exército a Davi. Então Davi consulta a Deus novamente. E o Senhor responde dizendo: levanta-te e desce a Keila, pois eu te entregarei nas tuas mãos. Então Davi levanta com o exército. Davi anima o exército. Davi impulsiona o exército aí com ele. E eles vão até Keila para defender a cidade, que tem trancas e ferrolhos, a cidade que tem portas, a cidade aqui que tem fechadura, a cidade aqui que tem portões e fechaduras, porque é uma cidade fortificada, mas os filisteus já estavam dentro dela. Mas vamos entender nessa palavra, esse capítulo é muito maravilhoso, aproveite e lê ele todinho hoje de manhã. Você vai ver aqui que Davi consulta a Deus, Davi consulta ao Senhor, e através da consulta que ele tem com Deus, ele recebe a coragem. Ele só vai mediante a consulta que ele tem em Deus, porque se não fosse Deus dizer para ele, ele não teria ido. Davi é um homem que caminha segundo o coração de Deus, e nesse momento Davi vai, vence os filisteus, toma o gado dos filisteus, devolve a paz à cidade de Keila. E a partir daquele momento, Davi se torna de novo um fugitivo. Fugitivo de quem? Do rei Saul. Então nós vamos ver que neste capítulo, Davi, depois daqui, ele vai passar por grandes aflições, porque o rei Saul vai estar cercando ele também. Porque quando sabe que Davi está em Keila, que é uma cidade fortificada, Saul vê a possibilidade de pegar a Davi, porque estava num lugar fechado, estava num lugar trancado, estava num lugar onde não tinha lugar para escapar. Então Davi sabe também disso. E quando Davi sabe disso, no versículo 12, ele vai consultar ao Senhor novamente. E ele vai dizer: os moradores de Keila vão me entregar para Saul? E Deus diz: sim, entregarão. E quando ele ouve esta resposta de Deus, Davi pergunta: Saul vai descer contra mim a Keila? Deus diz: sim, descerá. Tudo o que Davi perguntava a Deus, Deus respondia.
Mas Deus não respondia com rodeios. Deus respondia com certitude. Mas veja que a pergunta de Davi já é uma resposta de Deus. Davi já perguntava respondendo: Saul vai descer contra mim? Sim, vai descer. Os moradores vão me entregar? Sim, os moradores entregarão. Por quê? Porque quando fazemos uma pergunta a Deus, a resposta já está dentro de nós. Quando perguntamos ao Senhor, só queremos nos certificar da resposta que Ele já nos entregou. Que esta palavra nessa manhã possa trazer uma resposta ao teu coração. Assim como Davi perguntava ao Senhor e Deus respondia, nessa manhã o Senhor vai responder a você. Nessa manhã o Senhor vai trazer a você uma resposta. Pergunte aí o que você precisa perguntar, mas pergunta claramente. Cale todas as vozes à sua volta e ouça somente a voz do Senhor. E nós vamos ver que Saul persegue a Davi, mas quando ele vai se preparar para descer a Keila, após a resposta que Deus tinha dado a Davi, Davi foge. Então Saul não o persegue naquele momento, não desce a Keila, porque não valia mais a pena descer, pois Davi já tinha saído dali. Em todo o tempo, Davi fugia de Saul, mas Saul não o alcançava, porque ele consultava a Deus. Quando consultamos a Deus, quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos aquilo que Deus está nos falando, o inimigo não nos alcança. O inimigo não consegue tomar posse da nossa vida. O inimigo não nos alcança quando ouvimos a voz de Deus, porque o Senhor é aquele que dá o livramento. O Senhor é aquele que dá o livramento nessa manhã. O Senhor é aquele que quer que você ouça a sua voz em meio ao tormento, em meio às lamentações, em meio às dúvidas. Ouça a voz de Deus nessa manhã. Ouça o que Deus fala, mas Deus não vai falar com grandes coisas. Deus vai falar um sim e um não. Deus vai falar algo sobrenatural de uma forma muito clara e precisa. Deus é soberano para mostrar-nos tudo aquilo que nós precisamos ouvir dele a cada amanhecer. Então nós vamos entender Deus falando nessa manhã. Ele fala de uma forma concreta, precisa. Vai acontecer? Vai acontecer. Devo descer? Você deve descer. Devo subir? Você deve subir. Devo parar? Você deve parar. É Deus falando de uma forma muito sutil, mas muito clara. Aquilo que nós precisamos. Então, que nessa manhã nós possamos ouvir a voz do Senhor, mediante a todas as situações que nós vamos ouvir. E nesse contexto, nós vamos ver Deus falando de uma forma soberana. No Salmo 57, versículo 7 vai dizer: preparado está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está disposto. Cantarei sim, cantarei louvores. Salmo 57 e Salmo 142 é o salmo que Davi escreve quando está nessa aflição, que ele vai se esconder após Saul o perseguir na saída de Keila. Vamos entender que toda perseguição tem um propósito maior. Que nessa manhã o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração e você possa ter ouvido a voz de Deus. Fala, Deus, nessa manhã aos nossos corações. Café com Palavra, até amanhã, em nome de Jesus.